Você já sonhou com este homem? Um homem que aparece no sonho de milhares de pessoas ao redor do mundo. Um homem com um olhar misterioso. Centenas de pessoas ao redor do mundo sonham com esta face bizarra. Seja em sonhos mais comuns e corriqueiros, até em pesadelos assustadores. Essa face entra dentro do sonho de pessoas desprevenidas e quando encontram o rosto dele na vida real, se assustam e se espantam. E aí, vocês já sonharam com esse cara daqui ou não? Hoje a gente vai investigar o maravilhoso mundo desse homem, porque é assim que esse rosto é conhecido, como esse homem. Desde 2006 existem muitos relatos de pessoas que sonharam com esse homem, mas hoje a gente vai descobrir a verdade por trás de tudo isso. Se é que existe uma verdade, né? Aqui a gente vai explorar várias teorias e até relatos de pessoas que sonharam com ele. E que sonho triste, né? Em vez de você estar sonhando aí com o Chai Suede, não, vai estar sonhando com esse homem. É um homem calvo, de sobrancelhas muito grossas, um olhar profundo e penetrante. E tudo teria começado em janeiro de 2006, em Nova York. A paciente de um renomado psiquiatra teria feito esse desenho em uma de suas sessões e deixado esse desenho no consultório. O psiquiatra não deu muita bola, né? Porque isso era rotineiro ali dele, né? O povo às vezes desenha, né? Você que já fez terapia, às vezes você tem que ir pro lúdico da terapia, né? Mas o desenho ficou no consultório dele. E o espanto veio dias depois, quando um outro paciente acabou entrando ali na clínica e na sala, né, no consultório, viu aquele desenho e se manifestou assustado. Oh meu Deus, que desenho é esse? Eu já vi ele nos meus sonhos. E segundo esse paciente que viu o desenho e ficou assustado, ele disse que já tinha sonhado com esse rosto, não uma vez só, mas sim várias vezes. Esse mesmo cara tinha entrado nos sonhos dele. Até aí, tudo bem, você pode olhar o desenho e pensar assim, ok, né? Confundiu, apareceu alguém parecido, né? Todo mundo tem algum tio que parece esse homem. Tempos depois, a pessoa que desenhou voltou no consultório e explicou um pouco mais sobre a história daquele desenho. De que ela já tinha visto aquele rosto nos sonhos várias vezes também. Um relato muito parecido com o do segundo paciente que tinha visto o desenho. Só que o argumento é ainda mais estranho porque o homem apareceria em sonhos diversos. Sonhos que não necessariamente tinham a ver um com o outro. Isso várias vezes durante muito tempo. E o que é mais engraçado é que as pessoas afirmavam que nunca tinham visto aquele rosto na vida real, apenas em seus sonhos. E se você sonha com esse homem daí, né? Não é um sonho muito bom, é meio que um pesadelo, porque o cara é feio, tá? Vocês lembram, aliás, do rosto das pessoas do sonho? Eu acho que é muito difícil eu lembrar do rosto das pessoas do sonho. Eu geralmente lembro de, tipo, quem é que tava ali. Parece que todas as pessoas que estão nos meus sonhos geralmente são pessoas que eu conheço e tal. Então, era uma professora, era uma amiga, é minha mãe, né? Umas coisas assim bem freudiana. Mas lembrar do rosto específico das pessoas é uma coisa que passa pela minha cabeça. Enfim, e a história continua e se torna mais bizarra ainda. Aquele psiquiatra, percebendo que existia uma conexão entre os dois relatos dos seus pacientes, resolveu tomar uma atitude. Fez uma cópia, né? Mandou uma cópia desse desenho para vários amigos via fax. Que é via fax não tá na minha história, mas eu quero trazer aqui um ar retrô, entendeu? Mandou ali o fax com aquele desenho da cara e esperou. Os meses foram passando, nada aconteceu, até que bastante tempo depois, mais de 4 ou 5 meses, chegaram alguns relatos de pessoas que também teriam reconhecido aquela face sobrancelhuda. Na verdade, 4 relatos chegaram e eles foram o suficiente para que uma pesquisa começasse a ser feita. O psiquiatra ficou muito curioso sobre isso e resolveu abrir isso para o mundo para que mais pessoas se manifestassem e pudessem dizer se já sonharam ou não com esse homem. A imagem dele começou a viralizar pela internet e logo pessoas de todo mundo começaram a dizer e afirmar aos prantos, eu quero ser bem dramática hoje, gente, aos
estuprantes que estavam sonhando com esse homem. E era gente do mundo inteiro, não era só de uma região dos Estados Unidos ou algo assim. Teve gente de Tóquio, de São Paulo, Barcelona, Nova Delhi, Pequim, Los Angeles, Berlim, né? A turnê dele aí, né? Tanta diva pop que a gente queria que fizesse turnê não faz, esse cara daqui faz, só que dentro da nossa cabeça. O que é mais estranho é que ninguém consegue fazer uma conexão entre o tipo de sonho onde ele aparece, porque realmente ele aparece nos sonhos mais variados. E agora nós vamos ver alguns dos relatos das pessoas que já sonharam com ele. Eu sonhei que eu estava em uma floresta escura quando de repente vi um homem de cabelos negros olhando para mim. Eu senti como se ele estivesse me observando, então acordei assustado. É um sonho aqui pesadelo, né? O cara feio, né? O tio da Suquita aqui te olhando no meio de uma floresta. Ai, não sei. Será que eu vou sonhar com ele agora porque eu tô falando isso? Calma que a gente vai chegar lá ainda. Porque existe essa teoria também, mas vamos aqui em outro relato. Sonhei que estava em um hospital e esse homem estava na cama do lado da minha. Ele parecia estar sofrendo muito e eu tentei ajudá-lo. Quando acordei, senti como se tivesse perdido um amigo próximo. Percebe que são dois sonhos extremamente diferentes, enquanto o primeiro é bem mais assustador, do cara na floresta. O segundo, a pessoa sentiu que tinha uma conexão, como se esse rosto, como se essa pessoa, né, fosse alguém muito familiar e próximo. O seguinte relato diz: eu sonhei que estava em uma praia e esse homem estava caminhando na areia em direção a mim. Ele parecia tão real que eu comecei a falar com ele. Quando acordei, fiquei confuso e assustado por ter falado com uma figura que só existia em um sonho. Peraí, mas no sonho a gente sempre conversa com as figuras, né? E esse daqui já é uma coisa mais Jesus, mais, né, mística, assim, que eu posso dizer. Porque essa coisa de pegadas na areia, te acompanhando na praia, conversando com vocês. Aqui eu sinto uma conexão espiritual e existe essa teoria também, que a gente vai chegar lá. Mas olha esse relato aqui. Eu sonhei que estava em uma casa estranha e esse homem estava de pé na porta. Ai. Ele parecia estar me convidando para entrar. E eu me senti atraído por sua presença. Então esse daqui é um conto erótico. Quando acordei, senti como se tivesse perdido uma oportunidade importante. Gata, de fazer o boy ali, né? Eu sonhei que estava em um beco escuro e esse homem estava parado na minha frente. Ele disse que eu estava sonhando e que podia controlar o que acontecia no sonho. Quando acordei, fiquei intrigado com a ideia de controlar os sonhos. Agora olha esse relato aqui. Eu sonhei que estava no topo de um prédio alto e esse homem me olhava, parado na beira do último andar. Ele me disse que eu estava cansado da vida na Terra e deveria ir para um lugar melhor. Ai. Por um segundo eu realmente senti vontade de me jogar. E quando me joguei na queda, acabei acordando. Que bom que era só um sonho. Gente, esses sonhos que você sonha que você tá caindo. Nossa, existe coisa pior. Eu me sinto tão idiota. Quando você dá aquele susto, eu penso, nossa, me assustei com uma coisa que nem é de verdade. Hoje mesmo tive pesadelo. Aí me dá uma raiva de acordar do pesadelo. Você pensa assim, nossa, tá passando medo à toa. Porque não é de verdade. Agora a gente vai explorar várias teorias que explicam o aparecimento da mesma pessoa em tantos sonhos diferentes. A primeira teoria é a teoria dos arquétipos. De acordo com a teoria psicanalítica de Jung, a psique humana é composta por diferentes níveis de consciência, incluindo o ego, que é a consciência individual, o inconsciente pessoal, que são memórias reprimidas, medos e desejos, e o inconsciente coletivo, que são memórias ancestrais e arquétipos universais. Arquétipo é uma coisa assim, gente, que você tem que jogar por quê? Pro lúdico, pra você entender o que é um arquétipo. E isso daqui pra mim faz muito sentido. Parece que todas as nossas experiências do inconsciente coletivo contêm esses arquétipos, porque são imagens, mensagens e
pessoas, tipos de coisas e de pessoas que todo mundo entende, que todo mundo consegue acessar de alguma forma. São imagens universais, igual todo mundo sabe o que é um velhinho sábio. Todo mundo pensa numa mãe nutridora, numa mãe assim querida, sabe? Todo mundo sabe o que é ser um herói, uma pessoa corajosa que vence. Todo mundo tem uma visão arquetípica de como essas coisas são. E a partir disso a gente consegue acessar um pouco uma explicação sobre esse homem que está em todo lugar. Olha só, os arquétipos, por serem padrões universais de pensamento que são compartilhados por todas as culturas, estão profundamente enraizados em nossa psique, se tornam experiências comuns que vão sendo transmitidas através de gerações e evoluem com o passar dos anos. Então por isso essa figura do homem que invade sonhos pode ser um arquétipo universal. Que arquétipo chato, né? Eu preferia a coisa do herói, da mãe, sei lá o quê. E aqui ainda diz que ele pode ser visto como um símbolo da jornada pessoal em direção à descoberta de si mesmo e ao enfrentamento dos medos e das incertezas que surgem nesses caminhos. Nossa, pareceu uma previsão de signo, né? Mas vamos para outra teoria. Existe também a teoria religiosa. Eu não falei que alguns relatos às vezes passam uma sensação de revelação. O mundo religioso tem muito disso, né? Parece que sempre vai vir um anjo, um mensageiro, um espírito falar com você. Ai, não quero que venha não. Se bem que no sonho, né? Quando as pessoas sonham ali que a pessoa tava na praia e tinha uma revelação, uma mensagem, ou alguém que falou você tem que entrar por essa porta porque algo incrível te espera, a gente sente que é uma coisa positiva e às vezes uma coisa espiritual, como um anjo da guarda, um guia espiritual ou até um ancestral seu que pode estar se manifestando nesse sonho para te dizer alguma mensagem. E como muitas pessoas veem o mesmo cara, o mesmo anjo, entre muitas aspas, um anjo calvo, né, gente? Vamos ser bem sinceras, chega de anjo cacheado loiro, vamos pro anjo calvo. Talvez ele esteja aparecendo nos seus sonhos para te trazer um recado de Deus ou do diabo, porque ao mesmo tempo que a religiosidade coloca lados positivos nessa teoria, tem também a teoria de que ele pode ser um espírito do mal, um demônio, alguém que quer se infiltrar dentro da sua consciência pra sugar sua alma e acabar com a sua vida, né? Não que isso tenha acontecido com alguém que sonha ele, se bem que não tem como a gente saber, né? Vai que ele suga a alma das pessoas e essas pessoas não conseguem nem contar o que sonharam porque foram embora, né? Partiu 10 pra uma pior. Olha que interessante, no islamismo, a figura do homem que invade sonhos é frequentemente associada a um ser conhecido como jin. De acordo com a crença islâmica, os jins são criaturas invisíveis que habitam o mundo em paralelo aos seres humanos, podendo ser benevolentes ou malévolos. Ai, gente, pra gente não vai vir nada bom, viu? Já aceita que se aparecer no seu sonho, vai ser uma coisa ruim. Existe uma outra teoria que é bastante bizarra, que é a do surfista dos sonhos. Essa teoria daqui vai explorar o que a gente chama de projeção astral. Já ouviu falar disso? Pessoas que conseguem controlar sua mente, na verdade o seu espírito, a sua consciência inconsciente, sei lá o que, para fazerem viagens astrais, ou melhor, você entra num estado de meditação que a gente não pode dizer que é um sono, porque na verdade você mantém a sua consciência mesmo estando dormindo. Faz sentido? Não sei se faz. Mas a partir disso você seria capaz de viajar entre os planos, sejam planos espirituais ou planos físicos. Existem vários testes que abordam isso, tem até em reality show, documentário, essas coisas, de pessoas que entram em viagem astral em uma sala e acabam adivinhando um objeto que estava na sala ao lado, acabam ouvindo uma palavra que estava acontecendo ali do lado e tal, tudo através de testes. Acredita-se que se você desenvolver muito, você tem que ser ali um mestre do ar, tá bom, querido? Você tem que ser o próprio avatar ali da coisa, você consegue viajar astralmente e não só viajar.
entrar no sonho das outras pessoas. Pra mim isso daqui é uma teoria bem Inception também, tá? Só que essa teoria também casa com outro relato que a gente leu, né? Da pessoa dizendo que o próprio homem no sonho falou que ele conseguiria controlar o que está sonhando. Vocês já tiveram esses sonhos lúcidos onde você sabe que está sonhando e continua sonhando? Teve uma fase da minha vida, gente, que eu tive muito disso, muito. Eu conseguia muito facilmente controlar meus sonhos. O que eu fazia? Quando você sabe que você tá sonhando e tudo no seu sonho pode se realizar. Não é isso que você tá pensando, besteira, boba. Eu queria o quê? Voar. Ai, gente, quando eu percebo que eu tô sonhando, eu quero voar. E às vezes você voa, às vezes você dá aqueles pulão longo, né? É um surto, gente. Inclusive, a gente pode fazer um vídeo especial sobre projeção e viagem astral. Acho que isso rende bastante, né? A partir dessa teoria que a gente vê que ele pode ser um homem que entra nos nossos sonhos como um intruso, né? Muitas pessoas acreditam que ele pode ser o próprio Sandman. E essa é outra teoria. Sandman é o cara que teve aí o seriado na Netflix, né? Que foi um babado. Fiz vídeo aqui no canal falando, enfim, amei o Sandman. Mas na verdade ele é um quadrinho e tal dos anos 90. O Sandman é o Morpheus, também conhecido como Deus do Sonho. Ele tem as características que lembram, assim... Não vou dizer que lembra, porque não tem muito a ver, né? Mas no que a gente pesquisou, as pessoas dizem que ele lembra. Porque é um cara que tem um olhar muito penetrante, um cabelo escuro. Só que o próprio Sandman, do desenho e da série, ele é inspirado em lendas reais, né? O Sandman é o cara que joga pó no seu olho pra você dormir. Por isso que você acorda com o olho todo ramelento, cheio de areia, né? Mas existe também a teoria de que esse homem seria, na verdade, um efeito de propagação da mídia. Essa daqui eu acho que é a grande verdade sobre essa história toda, embora a gente ainda vá mais a fundo para saber quem criou essa história, quem começou com esse homem. Mas, gente, propagação da mídia é o quê? É o famoso efeito boca a boca. Uma vez que você veja a imagem que eu joguei aqui, tá bom? E tem várias outras imagens desse mesmo cara feio. Eu falando aqui, você sonha, as pessoas sonham, todo mundo sonha, e ele traz revelação, ele traz sinal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E não sou só eu que tô falando, né? Hoje em dia eu trago essa pauta com muita seriedade aqui pra vocês, mas ela já foi explorada muito em blogs, no YouTube, em vídeos de TV, documentários. Tem muito surto desse cara que já apareceu em muito lugar. E a partir do momento que você vê a cara dele, você pode estar sugestionando para o seu subconsciente de que essa imagem tem que estar gravada ali. E muitas vezes ela pode chegar no seu sonho porque você acreditou que ela devia chegar no seu sonho. Então a imagem desse homem foi tão divulgada que as pessoas têm até medo, muitas já ouviram falar dele, tem medo sem nem mesmo ter sonhado com ele. Eu postei lá no meu Twitter, você já sonhou com esse homem? Postei a cara dele e muita gente respondeu que nunca sonhou, nunca sonhou. Na verdade ninguém respondeu, ele já tinha sonhado, mas muita gente também disse que ai, não posta isso, eu sempre tive medo, sempre fugi dessa imagem, ai, não quero ver isso não. Daí isso já gruda ele no seu inconsciente, o que vai fazer com que provavelmente, cedo ou tarde, ele vai te pegar. Ou melhor, cedo ou tarde você vai sonhar com ele, gente. Profetizei, ai gente, só não quero que seja eu. Só não quero que seja eu, gente, o tiozinho aí do sonho não. Mas agora vamos pra verdade. Será que é tudo uma brincadeira? Uma peça que pregaram na gente? A história do Esse Homem foi criada por um sociólogo italiano chamado Andrea Natella em 2006. O Andrea é conhecido por criar projetos de arte que exploram o imaginário, coisas horripilantes e perturbadoras a fim de chocar a sociedade. Ele deu uma entrevista para Vice Magazine e ele disse que, na verdade, a primeira pessoa que tinha sonhado com esse homem foi ele mesmo. E ele que resolveu expor esse sonho. Então aquela história, que é a grande fanfic, a creepypasta que eu contei no começo, tô desmentindo aqui. Porque eu quero é a verdade. Tá bom, gente?
Inclusive foi ele que no inverno de 2006 chegou até a criar um site chamado thisman.org, que tinha a intenção de divulgar esse rosto e divulgar, não vou dizer que é uma creepypasta, porque realmente o Andrea sonhou com esse rosto, mas expor isso pro mundo e causar alguma reverberação ali, né? Ele quis dar a viralizada dele, mas eu acredito que muita gente tenha sonhado de verdade com esse rosto, que é um tanto comum. Inclusive o Andrea disse que ele criou esse rosto, essa imagem que a gente conhece, com uma ferramenta chamada Ultimate Flash Face, que possibilita você criar retratos falados, iguais esses que a polícia cria, com base em descrições. Enfim, existe esse site, aplicativo aí que ele usou para criar esse rosto primordial baseado no que ele lembrava do sonho dele. Então foi assim que aconteceu o primeiro relato, a primeira descrição desse homem através de uma ferramenta de criação de retratos falados. A verdade é que não existe fundamento científico comprovando que realmente muita gente sonha com ele ou não. Existem relatos de pessoas que realmente afirmam já ter sonhado com eles, relatos variados como os que a gente leu aqui, mas no fundo o que ficou mesmo foi o medo de que ele apareça nos nossos sonhos e traga alguma mensagem, que seja positiva ou negativa. Ninguém quer sonhar com ele. E ele tem várias outras descrições, tá bom? Muita gente gosta de desenhar ele. Tem até umas figuras que fazem dele que é bem mais realista. Eu acho bem assustadora, porque ele tem um olhar assim estranho, né? Mas ele é um cara muito comum, cervejeiro, sabe? Que trabalha em escritório, é basicamente isso. E você? O que acha desse homem? Já sonhou com ele ou conhece alguém que sonha? Me diga mais, com que tipo de macho você sonha, minha filha? Olha, cuidado com o que você vai falar, hein? E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar like e se inscrever aqui no canal. E se você quer apoiar minha criação de conteúdo e apoiar todo mundo que trabalha comigo, faça parte do Clube da Vovozinha, onde toda semana rola um podcast especial chamado Conselhos Ruins. Por apenas R$10 você tem esse conteúdo exclusivo e me ajuda muito aqui no canal e em todas as redes sociais. O link tá aqui na descrição, tá bom? Quero lembrar você também que temos vídeos de terça, quinta e domingo. E toda terça-feira tá tendo live de hora do VT pra comentar o Big Brother Brasil. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.